O corpo fala, mas será que estamos ouvindo? Talvez você já tenha sentido arrepios sem motivo aparente. Ou talvez uma onda repentina de calor percorreu seu corpo em um momento inesperado. Quem sabe você já acordou no meio da noite com uma estranha sensação de que algo estava diferente, sem entender exatamente o que era. Muitas vezes, ignoramos esses sinais, tratando-os como simples reações fisiológicas sem importância. Mas e se eles fossem mais do que isso? E se cada sensação fosse um lembrete silencioso de que algo dentro de você está mudando, evoluindo, despertando? O despertar espiritual não é um conceito abstrato e distante. Ele acontece no dia a dia, nos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Antes que a mente compreenda, o corpo já responde. Antes que possamos dar nome ao que sentimos, nosso ser já começou a transformação. Mas como saber se esses sinais são realmente espirituais? Como diferenciar um sintoma físico comum de um verdadeiro indício de evolução interior? Será que tudo o que sentimos é uma resposta à nossa jornada espiritual? Ou há algo mais que devemos considerar? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai entender como o seu corpo reage ao despertar da consciência e aprender a reconhecer os sinais de que está evoluindo espiritualmente. E se você está comprometido com seu crescimento espiritual, se realmente deseja compreender melhor esse processo e aprender a interpretar os sinais que a vida te envia, curta este vídeo agora mesmo. Esse simples gesto mostra para o universo e para você mesmo que está aberto ao aprendizado e disposto a expandir sua consciência. Agora, vamos mergulhar fundo nesse tema e entender como o corpo nos guia em nossa jornada espiritual. A espiritualidade não é algo separado do nosso corpo. Muitas vezes, imaginamos que o despertar espiritual acontece apenas no nível da consciência, como se fosse um processo puramente mental ou energético. Mas, na realidade, a transformação espiritual se manifesta primeiro no corpo, antes mesmo de tomarmos consciência dela. Nosso corpo é como um instrumento musical que precisa estar afinado para vibrar em harmonia com novas frequências. Quando passamos por um despertar espiritual, é como se estivéssemos ajustando essa sintonia interna. No início, os sinais podem parecer confusos ou até desconfortáveis, mas cada sensação tem um significado. O sistema nervoso é um dos primeiros a captar essas mudanças energéticas. Ele reage antes mesmo de conseguirmos compreender o que está acontecendo. É por isso que muitas pessoas experimentam sintomas físicos intensos, sem nenhuma explicação aparente. Uma simples alteração na nossa vibração pode desencadear reações como arrepios, formigamentos, mudanças no padrão de sono e até oscilações emocionais. É importante lembrar que a transformação espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo. O corpo passa por fases de adaptação, assim como uma semente que cresce lentamente até se tornar uma árvore frondosa. No início, pode haver resistência. Algumas pessoas sentem fadiga extrema, outras percebem uma sensibilidade maior ao ambiente ao redor. Mas com o tempo, o corpo aprende a se alinhar com essa nova frequência. E isso nos leva a uma questão essencial. Como saber se esses sinais vêm realmente de um despertar espiritual e não de um simples desequilíbrio físico? A resposta está na sua intuição e no contexto da sua jornada. O autoconhecimento é a chave para interpretar essas mudanças. Quando um sintoma surge isolado, pode ser apenas uma resposta fisiológica. Mas quando ele vem acompanhado de uma profunda transformação interior, mudanças na forma de pensar, maior sensibilidade às energias ao redor, um desejo de crescimento espiritual, então é muito provável que seu corpo esteja reagindo a um processo de despertar. Muitas tradições espirituais já falavam sobre isso há séculos. No hinduísmo, por exemplo, existe o conceito da energia Kundalini, que ao se despertar, percorre o corpo através dos centros energéticos, causando uma série de sensações físicas. No espiritismo, fala-se sobre o desenvolvimento da mediunidade e como isso pode gerar sintomas no corpo. No budismo, a prática da meditação profunda pode levar a estados alterados de consciência, que também afetam a percepção física. Ou seja, o que muitas pessoas consideram apenas
reações aleatórias do corpo, pode, na verdade, ser um fenômeno natural da evolução espiritual. A humanidade sempre reconheceu essa conexão entre o físico e o espiritual, mas na sociedade moderna, nos distanciamos dessa compreensão. Estamos acostumados a ver o corpo e a mente como coisas separadas, quando, na verdade, eles são um só. Por isso, é essencial desenvolver um olhar mais atento para os sinais que nosso próprio corpo nos dá. Se você começa a sentir mudanças físicas que não têm uma explicação médica clara e, ao mesmo tempo, percebe um crescimento na sua consciência espiritual, esse pode ser um indício de que sua energia está se ajustando para um novo nível. Mas é importante lembrar que o despertar espiritual não deve ser um motivo para ignorarmos nossa saúde. Se um sintoma é persistente ou muito intenso, é sempre válido buscar uma avaliação profissional. O equilíbrio é a chave. Não se trata de negar o aspecto físico e acreditar que tudo é espiritual, nem de ignorar o lado energético e ver tudo como uma questão puramente biológica. O ideal é encontrar o ponto de harmonia entre os dois. A grande lição aqui é que o corpo não é um obstáculo para a espiritualidade. Ele não está separado da sua jornada de crescimento. Pelo contrário, ele é um aliado, um mensageiro. Quando você aprende a ouvir e interpretar os sinais do seu próprio corpo, você adquire um entendimento mais profundo da sua própria evolução. E agora que compreendemos essa conexão, vamos falar sobre os sinais específicos que o corpo manifesta durante esse processo. Cada sensação tem um significado e, ao reconhecer esses sinais, você poderá compreender melhor o que está acontecendo dentro de você. Nosso corpo está em constante comunicação conosco. Ele não apenas responde ao mundo exterior, mas também reflete as mudanças internas que acontecem em nossa energia e consciência. Durante o despertar espiritual, essa comunicação se torna ainda mais intensa, e os sinais físicos que surgem podem ser indicadores poderosos desse processo. Agora vamos explorar os sintomas mais comuns do despertar espiritual e entender o que eles significam. Flutuações de temperatura, o fogo da transformação. Você já sentiu uma onda repentina de calor percorrendo seu corpo, especialmente nas mãos, sem nenhuma explicação? Ou arrepios intensos que surgem do nada? Essas oscilações de temperatura são um dos sinais mais comuns do despertar espiritual. O calor geralmente indica um aumento no fluxo energético do corpo. Em muitas tradições espirituais, isso é associado à ativação da energia Kundalini, uma força espiritual que sobe pela coluna, despertando novos níveis de consciência. Quando essa energia se move, pode causar sensações térmicas, como um calor intenso que se espalha pelas mãos ou pelo peito. Já os calafrios e arrepios podem significar uma sintonia com frequências mais elevadas. Muitas vezes ocorrem quando estamos em contato com uma verdade profunda ou quando sentimos uma presença espiritual ao nosso redor. É como se o corpo reagisse ao reconhecimento de algo maior. Aumento da sensibilidade, um novo olhar para o mundo. Outro sintoma comum do despertar espiritual é a intensificação dos sentidos. Sons comuns começam a aparecer mais altos, luzes se tornam mais brilhantes, cheiros ficam mais perceptíveis. Você pode começar a notar vibrações ao seu redor, sentir a energia de lugares e pessoas com mais clareza. Isso acontece porque, à medida que expandimos nossa consciência, nossos sentidos físicos também passam por uma recalibração. Estamos acostumados a viver no piloto automático, ignorando os detalhes sutis da realidade. Mas, quando despertamos espiritualmente, tudo se intensifica. O que antes passava despercebido, agora se torna evidente. Essa sensibilidade aumentada pode ser desafiadora no início, pois nos tornamos mais suscetíveis a ambientes carregados e emoções intensas. Mas, com o tempo, aprendemos a usar essa percepção como uma ferramenta de conexão com o mundo ao nosso redor. Toques elétricos e vibrações no corpo. Os chakras despertando. Muitas pessoas que passam por um despertar espiritual relatam uma sensação de formigamento ou vibração em diferentes partes do corpo, especialmente no topo da cabeça, chakra coronário, e entre as sobrancelhas, terceiro olho. Essas sensações podem ser comparadas a pequenos impulsos elétricos,
como se uma corrente de energia estivesse passando por essas áreas. Isso indica que seus centros energéticos estão sendo ativados, permitindo um fluxo maior de energia espiritual. O chakra coronário está ligado à conexão com o divino e à expansão da consciência, enquanto o terceiro olho está relacionado à intuição e à percepção além do mundo físico. Quando essas áreas começam a vibrar ou pulsar, significa que você está se tornando mais receptivo a novas dimensões da realidade. Mudanças no sono, as madrugadas do despertar. Se você tem acordado frequentemente entre 2 e 4 da manhã, sem motivo aparente, isso pode estar ligado ao seu despertar espiritual. Esse período da noite é conhecido em muitas tradições espirituais como um momento de maior atividade energética. Durante o sono, nossa mente consciente relaxa, permitindo que processos espirituais mais profundos aconteçam. Muitas vezes acordamos nesse horário porque nosso corpo está processando e integrando novas energias. Além disso, os sonhos tendem a se tornar mais vívidos e carregados de mensagens simbólicas, funcionando como um canal de comunicação com nosso subconsciente e com planos espirituais mais sutis. Dores sem explicação aparente. A liberação de bloqueios. O despertar espiritual também pode trazer dores físicas em diferentes partes do corpo, especialmente no pescoço, ombros e costas. Essas dores não surgem sem motivo. Elas geralmente estão ligadas à liberação de bloqueios emocionais e energéticos. Nosso corpo armazena memórias e traumas que muitas vezes nem mesmo temos consciência. Quando passamos por um processo de transformação, essas energias antigas começam a ser liberadas e o corpo pode reagir com dores temporárias. É como se estivéssemos nos desfazendo de velhas camadas para abrir espaço para uma nova versão de nós mesmos. Nesses momentos, é essencial praticar o autocuidado, respeitando o tempo do corpo para se ajustar às mudanças. Mudanças na pele, o reflexo da purificação interna. Algumas pessoas relatam alterações na aparência da pele durante o despertar espiritual. Isso pode incluir um brilho diferente, uma textura mais suave, ou até o surgimento de marcas inexplicáveis. A pele é o maior órgão do corpo e, muitas vezes, reflete os processos internos pelos quais estamos passando. Se estamos nos purificando energeticamente, isso pode se manifestar externamente. É como se nossa vibração mais elevada começasse a se expressar fisicamente. Oscilações de energia, altos e baixos no caminho da evolução. Em um momento, você pode sentir uma clareza mental intensa, uma energia vibrante e um entusiasmo pelo futuro. No momento seguinte, pode sentir um cansaço profundo, como se precisasse se recolher e descansar. Essas oscilações são normais no despertar espiritual. O corpo precisa de tempo para se adaptar às novas frequências. Assim como um computador que recebe uma atualização de sistema, nós também passamos por períodos de integração, onde nossa energia parece diminuir para que possamos processar as mudanças. Não se trata de um retrocesso, mas de um ciclo natural de expansão e repouso. É essencial respeitar esses momentos e não se forçar além do que o corpo pode suportar. Zumbidos nos ouvidos. A sintonia com novas frequências. Muitas pessoas relatam ouvir um som agudo, um zumbido ou um chiado nos ouvidos sem uma causa aparente. Esse fenômeno pode ser um sinal de que você está sintonizando frequências espirituais mais elevadas. Algumas tradições espirituais acreditam que esse som representa a comunicação com planos mais sutis, um sinal de que sua consciência está se expandindo para além da realidade física. Se você tem percebido esse sintoma, pode ser um indicativo de que está desenvolvendo uma sensibilidade maior para captar informações além do que os sentidos comuns podem perceber. Todos esses sinais podem parecer desconcertantes no início, mas quando compreendidos, tornam-se guias valiosos no caminho da evolução espiritual. O mais importante é lembrar que cada sintoma tem um propósito e que, ao invés de temê-los, devemos acolhê-los como parte de nosso crescimento. Agora que entendemos esses sinais, a grande questão é como lidar com essas mudanças sem medo e sem resistência? Como podemos integrar essa nova energia em nossas vidas de forma equilibrada? Vamos explorar isso a seguir.
Quando passamos por um despertar espiritual, o processo não acontece de forma abrupta ou instantânea. Ele é gradual, como uma transformação que exige paciência e dedicação. O corpo, assim como a mente, precisa de tempo para se ajustar às novas frequências energéticas. Por isso, é essencial cultivar uma atitude de aceitação e autocuidado durante esse período de transição. Paciência, o tempo necessário para a transformação. Muitas vezes, na jornada espiritual, queremos ver resultados rápidos. Buscamos um fim para o processo de evolução, como se fosse algo linear, uma meta a ser alcançada. No entanto, a verdadeira transformação espiritual é um caminho sem fim, um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de refinamento. Não podemos apressá-la. Cada pessoa tem seu tempo e seu ritmo. A paciência é um dos maiores aliados nesse processo. Quando começamos a experimentar os sinais de um despertar espiritual, como as flutuações de temperatura, os arrepios, as oscilações de energia ou as mudanças no sono, podemos ficar ansiosos ou até frustrados. Sentir esses sintomas pode parecer confuso, especialmente se não soubermos como interpretá-los. Porém, é preciso entender que cada um desses sinais é um passo no caminho do autoconhecimento e que o tempo necessário para que o corpo e a mente se ajustem ao novo estado de ser é diferente para cada indivíduo. Não há pressa. O despertar espiritual é como uma flor que desabrocha lentamente. Cada pétala que se abre traz consigo um novo entendimento, um novo olhar sobre a vida. E para que isso aconteça de forma plena, é preciso confiar no processo e permitir que o tempo se encarregue de fazer o seu trabalho. Autocuidado, respeitando os limites do corpo. O corpo não é apenas um veículo que transporta a nossa alma. Ele é um parceiro fundamental na nossa jornada espiritual. Mas quando o corpo começa a reagir a essas novas frequências, como no caso das flutuações de temperatura, da dor ou das mudanças no sono, é importante ouvir o que ele está nos dizendo. Muitas vezes, o desconforto físico está ligado a bloqueios emocionais ou energéticos que estão sendo liberados. No entanto, o processo de liberação não significa sofrimento contínuo. É essencial criar um espaço de autocuidado para ajudar o corpo a se recuperar e se integrar de forma equilibrada. É normal sentir-se cansado durante essa jornada, especialmente quando o corpo está se ajustando a novas vibrações energéticas. Às vezes pode ser necessário simplesmente descansar mais, praticar atividades que promovam o bem-estar, como a meditação, o yoga ou o alongamento, e nutrir o corpo com alimentos saudáveis que ajudem a fortalecer tanto a parte física quanto a energética. O autocuidado é uma prática diária e essencial para o equilíbrio do corpo e da mente. Além disso, o autocuidado também envolve dar espaço para os próprios sentimentos e emoções. O despertar espiritual não é apenas um processo físico, ele também é emocional. Muitas pessoas experimentam uma liberação emocional intensa durante esse processo, como o surgimento de sentimentos reprimidos ou traumas antigos. O mais importante é permitir-se sentir sem julgamento, dar-se permissão para liberar essas emoções e procurar apoio quando necessário. Terapias, acompanhamento espiritual ou mesmo o simples ato de expressar seus sentimentos pode ser uma forma poderosa de autocuidado. Aceitação, a chave para a transformação. Aceitar o processo de despertar espiritual, com todos os seus altos e baixos, é fundamental para atravessar essa jornada com tranquilidade. Quando aceitamos as mudanças físicas e energéticas que estamos vivendo, começamos a perceber que cada sintoma tem um propósito e que a transformação está ocorrendo de acordo com o ritmo que precisamos para a nossa evolução. A resistência é um dos maiores obstáculos no caminho espiritual. Quando resistimos às mudanças, ao desconforto ou até mesmo às sensações físicas que surgem durante o despertar, estamos apenas prolongando o processo de adaptação. A resistência gera tensão, e a tensão impede o fluxo de energia. A aceitação, por outro lado, abre as portas para a transformação, permitindo que as energias fluam livremente através de nós e criando um ambiente interno mais harmonioso. Aceitar não significa conformismo ou passividade, mas sim abraçar a jornada com confiança.
Ao aceitarmos nossas sensações físicas e emocionais, damos espaço para a cura e para o crescimento. Com o tempo, começamos a perceber que todas essas experiências, mesmo as mais desafiadoras, são apenas degraus no processo de evolução espiritual. Integrando as mudanças, viver em sintonia com o novo. O despertar espiritual não acontece apenas no interior de nossa mente ou alma, mas também se reflete em nossa vida cotidiana. À medida que o corpo se ajusta às novas frequências energéticas e que a consciência se expande, nossa percepção da vida ao nosso redor também muda. O mundo se torna mais vívido, as pessoas mais conectadas e as experiências mais intensas. Integrar essas mudanças no cotidiano é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, um dos maiores presentes do despertar espiritual. Viver em sintonia com o novo significa que começamos a agir e a viver de acordo com a nossa verdadeira essência, em vez de seguir os padrões condicionados pela sociedade ou pela mente egóica. Isso pode envolver mudanças em nossos relacionamentos, nossa carreira ou até mesmo em nossos hábitos diários. Pode significar deixar para trás aquilo que já não serve mais, abrir espaço para novos caminhos e criar uma vida que ressoe com a nova frequência de nosso ser. Esse processo de integração requer paciência, autocuidado e, principalmente, aceitação. Cada dia é uma oportunidade de viver mais alinhado com quem realmente somos e de agir de acordo com o que nossa alma nos pede. E, à medida que fazemos isso, sentimos mais clareza, mais paz interior e uma conexão mais profunda com o universo. O despertar espiritual é um processo que acontece em camadas. Não é algo que se resolve de uma vez, mas algo que vai se desdobrando à medida que crescemos e evoluímos. E, mesmo quando o caminho parece difícil ou confuso, a verdadeira transformação está sempre acontecendo no nível mais profundo e verdadeiro do nosso ser. Agora que compreendemos a importância da paciência, do autocuidado e da aceitação, o próximo passo é explorar como lidar com os desafios dessa jornada sem perder o equilíbrio. Vamos seguir com essa reflexão nos próximos minutos. À medida que avançamos nessa jornada de despertar espiritual, podemos perceber que o processo é único para cada pessoa e que não existe um caminho linear ou previsível. A integração de novas energias, o ajuste do corpo físico e o alinhamento da mente e espírito são tarefas que exigem paciência, autocuidado e aceitação. Às vezes podemos nos sentir desorientados ou até frustrados pelos sintomas e pelas mudanças que surgem, mas é essencial lembrar que cada experiência é parte do processo de evolução. A verdadeira transformação não é algo que acontece de uma hora para outra, mas sim um movimento constante, em que cada sinal do corpo e cada sensação energética é um passo a mais rumo a uma maior conexão com o nosso eu interior e com o universo. O desconforto físico, as flutuações de temperatura, os arrepios, as alterações no sono e até as dores inexplicáveis são manifestações naturais dessa transição. Eles não são sinais de que algo está errado, mas sim indícios de que o corpo está se ajustando a uma nova frequência, mais elevada, e que o processo de despertar está em pleno andamento. O que devemos fazer durante esse processo é abraçar as mudanças com confiança, sabendo que elas estão nos conduzindo a uma versão mais autêntica e iluminada de nós mesmos. Precisamos confiar na sabedoria do nosso corpo, ouvir nossos sentimentos e respeitar nossos limites. Ao fazer isso, criamos um espaço de cura e crescimento, onde as energias podem fluir livremente, nos levando a uma experiência mais profunda e significativa de nossa jornada espiritual. Como vimos, a paciência, o autocuidado e a aceitação são elementos fundamentais para viver em harmonia com esse despertar. Não há pressa e cada passo dado é importante, não importa o quão pequeno ou grande ele possa parecer. O mais importante é estar presente no processo e confiar que, ao final, todo esse caminho nos levará a um estado mais elevado de consciência, mais conectados com o todo e mais alinhados com a nossa verdadeira essência. E antes de encerrarmos, gostaria de convidar você a refletir sobre essa jornada e a compartilhar suas experiências. Se você está comprometido com seu aprendizado espiritual e deseja continuar essa jornada de evolução,
Comente a palavra equilíbrio abaixo. Ela simboliza a harmonia entre corpo, mente e espírito, e é um convite para que cada um de nós busque viver de acordo com nossa verdade mais profunda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar dessa reflexão. E claro, continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos que vão enriquecer sua jornada de despertar.